Olá, este é o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje num espaço que por vezes nos acomoda, que é o Café Barbeira. Queremos lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, que leva o nome do programa, a Unimed, a Uniflex, onde você encontra o melhor em persianas e cortinas, as bebidas Frux, as lojas Sertel, a Ótica Haas, o Jardim Luz, o Colégio Madre Bárbara, a Joalheria Rexel, o Café Virtual, o Vavá New Face, as lojas Compasso Calçados, a Casa Nostra, a Clínica Éden e as lojas Veste Bem. É um time grande e que todas as semanas traz para você discussões sobre cultura, sobre política, sobre moda, sobre religião, sobre todos os encantos da vida. Hoje conosco, uma turma que já é conhecida no Vale do Taquari, juiz Luiz Johnson, na outra ponta, o construtor empresário Léo Katz e o promotor de justiça Carlos Augusto Fiorioli. Nós vamos falar sobre um tema, gente, que tem levantado muitas discussões, tem sido motivo de frustração por parte de alguns, de esperança por parte de outros, e o tema trata basicamente da construção do presídio feminino em Lajeado. Vou começar com aquele que está à frente do trabalho junto com o Léo Katz, que é o juiz Johnson, que pensou, tem sonhado e tem lutado para que esse presídio esteja em Lajeado. Seja bem-vindo novamente, juiz. O que você está pensando sobre esse presídio? Em primeiro lugar, David, quero parabenizar mais uma vez, agradecer pelo convite e sempre estou à disposição da TV Informativo e do programa Opinião. Numa tarde chuvosa, um ambiente agradável e discutir esse assunto com pessoas que também é uma satisfação estar ao lado delas, o Léo e o Dr. Carlos Augusto Fiorioli. Na verdade, David, a necessidade da construção de uma ala feminina não foi sonhada e nem planejada por esse magistrado. Ela resulta de uma necessidade que aflorou no nosso dia a dia e aflorou especialmente o debate e a discussão afloraram no seio da Conselho da Comunidade da Execução, na Execução Penal, que é um órgão, né, que integra o sistema prisional. Quanto à necessidade, e esse tema eu já me pronunciei várias vezes, a necessidade surgiu, e eu tenho dados estatísticos a esse respeito. Nos últimos, isso está divulgado no site foi divulgado recentemente no site da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, que é o órgão que administra o sistema prisional no estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 15 anos, a presença feminina no sistema prisional aumentou 600%, ao passo que o público masculino encarcerado no sistema prisional aumentou, os percentuais chegam a casa de 170% a 200%. Por aí se vê, com esses dados estatísticos, se vê esta realidade, como eu venho sustentando, né? Essa realidade que ela causa um certo espanto e para o qual o Estado não estava preparado, porque hoje a presença da mulher como a autora de um delito, ela é muito constante, né? Eu estou jurisdicionando como substituto na 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado, que tem uma das suas competências jurisdicionar o sistema prisional, e estava até o início da semana com a jurisdição da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Encantado, né? Portanto, numa área de abrangência de 16 municípios do Vale do Taquari, nós tivemos nos últimos dias algo em torno, no Vale do Taquari,
nos últimos 15 dias, algo em torno de 10 mulheres presas. É evidente que numa prisão em flagrante, isto é muito bom que se explique, muito bom que se traga esses detalhes aos nossos telespectadores, né, que nem sempre quando ocorre um flagrante, né, a polícia ela faz a detenção administrativa. Depois de formulado nos termos da lei o auto de prisão em flagrante, isto é remetido ao Poder Judiciário e examinado pelo juiz. E o juiz vai, presentes os requisitos legais, conceder aquilo que se denomina a lei chama de liberdade provisória, ou vai converter aquela prisão em flagrante, aquela prisão provisória decorrente do flagrante, em prisão preventiva, que também é uma prisão provisória. Nos últimos 10 dias, nós tivemos autos de prisão em flagrante, convertidas em prisão em preventiva, ou seja, a mulher presa vai permanecer presa, né? Ela foi presa pela polícia em flagrante e o juiz determina que ela permaneça presa. Nos últimos 15 dias nós tivemos algo em torno de 10 mulheres. Este dado é interessante, até porque o telespectador lhe ouvindo deve estar perguntando, tá, mas para onde essas mulheres vão, né? Logo depois o senhor vai poder explicar melhor. Eu quero agradecer, o Café Barbeira colocou um café super bom. Léo, peço que tu passe ali, que coloque na mesa do juiz Johnson. E nós vamos bebendo café. E eu já te faço uma pergunta, Léo. Tu és um homem sempre envolvido nas demandas comunitárias, tu é um sonhador. Nós, por vezes, nos incomodamos com a tua energia. E queremos saber como o Léo acabou se envolvendo neste assunto, que é um assunto penoso, é um assunto de muito debate e também de tamanha frustração para a comunidade Vale do Taquari, principalmente para Lajeado, porque nós já, inclusive, perdemos a capacidade de construirmos um presídio e, ainda mais, se tratando de presídio feminino, não esperávamos que algo pudesse ser feito, não a curto prazo. Como tu te envolveu nessa história toda? Oi, boa noite a todos. Quando ninguém faz, há uma necessidade muito grande de que isso aconteça. Eu não sei te responder exatamente como é que isso começou, mas seguramente havia uma lacuna e uma vontade muito grande de ajudar. E aí eu me engajei primeiro com a comunidade carcerária, depois com a Alcepro, e aí partimos para o que precisava ser feito. Ora, dias atrás, gente, num grupo de sexta-feira que nós participamos no debate na Rádio Independente, Contraponto, o Carlos não estava, e foi semana passada. E nós conversando sobre o problema do presídio, levantou-se a discussão, o problema, e nota-se que muitas vozes são contrárias. O Léo rapidamente havia saído da rádio, ouvindo, voltou para lá, participou do programa e pôde dar detalhes do projeto, pôde dar detalhes, esclarecer melhor do que se tratava, como seria feito esse presídio, os custos, nós duvidávamos dos valores que eles estão apresentando e depois ele vai poder falar melhor sobre isso também, né, Léo? Até porque a gente gostaria que tu falasse que ficou um zum na comunidade sobre como se vai fazer um presídio feminino com 600 mil reais, que era a verba inicial. Eu creio que continua por aí, né? Continuo acreditando que dá para fazer esse presídio com 600 mil reais. Depois tu vai explicar isso para nós. Carlos Augusto Firioli, como está vendo o problema do encarceramento feminino, da falta de lugares apropriados e também, nesta discussão toda, algo que a sociedade não discutia tanto, o aumento de violações, não mais próprias do gênero masculino, mas também mulheres envolvidas no mundo do crime. Bem, David, Johnson, Léo, prezados ouvintes, eu fui promotor de justiça da área da execução criminal no Lajeado durante quase 3 anos. Então eu conheci o início das reformulações do presídio. E a partir do Conselho da Comunidade Lajeado e sempre com a presença do Léo
querendo mais obras, querendo reestruturar ou estruturar o presídio, e assim começou com o albergue. O Léo depois vai lembrar. Foi feito reformulações no presídio, foi construído o albergue, foi construído com verbas do Estado e do município e da sociedade do Lajeado a segunda galeria do presídio. E hoje, já perdida a construção de uma penitenciária modulada em Lajeado, não há mais espaço para discutir se o atual território onde o presídio estadual de Lajeado se encontra vai permanecer. Eu creio que nós teremos esse presídio por mais 50 anos no local. E, sendo assim, não se discutindo mais se nós vamos alterar o local do presídio, é natural, pela própria vida em sociedade, pela própria movimentação criminal, onde as mulheres cada vez mais estão participando da cena delituosa, junto com adolescentes, não é uma surpresa de que o Vale do Taquari necessita de uma ala para o encarceramento feminino. As mulheres no Rio Grande do Sul têm sido levadas a cumprir pena em Porto Alegre, no Instituto Madre Pelletier. E o Vale do Taquari precisa de uma ambição tão grande quanto é a classe política e a classe empresarial de Lajeado, para que nós tenhamos onde acolher as mulheres que aqui cometem delitos. Lajeado, sendo cidade polo do Vale, ela também se posiciona assim porque ela recolhe e acolhe toda a massa carcerária do Vale do Taquari, com exceção de Encantado, que tem presídio, e Arroio do Meio. Arroio do Meio também tem ala feminina? Não tem ala feminina. Eventualmente se recolhe em algumas celas, às vezes emergencialmente, mas a questão feminina, ela é uma questão absolutamente delicada, porque se tratando de mulher, às vezes as mulheres elas estão grávidas, às vezes elas estão amamentando, tem toda a peculiaridade da vida feminina. Então o que acontece? Nós não temos no Vale do Taquari nenhuma possibilidade de manter um encarceramento feminino durante um longo período de tempo. Então, quando se pergunta da necessidade, ela já é anterior a essa necessidade. Nós estamos devendo para a comunidade uma inserção maior. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção que os orçamentos das unidades penitenciárias, quando se verifica na mídia, sempre são valores astronômicos. E hoje nós temos um orçamento aí por volta de um pouco mais de R$500 mil, 600 mil, e nós temos alguém interessado em colocar em execução um projeto que é viável fazer essa ala feminina com 600 mil. Quem sabe se gasta 580 ou 650, ou quem sabe se gasta um pouco mais, mas ninguém está falando de 5, 2, 3, 8 milhões de reais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a classe empresarial de Lajeado, principalmente o Conselho da Comunidade, sempre liderados pelo Léo, que vem atuando diretamente no conhecimento dessa área, que é a área de construções penitenciárias, eu acredito que não tenha dúvida nenhuma. Nós temos a necessidade, nós temos a vontade e temos a possibilidade de fazer essa execução desse trabalho num curto espaço de tempo, onde nós vamos dar mais dignidade à pessoa que recebe o encarceramento.